Olá, eu sou a Lu e hoje vamos terminar a aula dos cupcakes. Eu vou começar preenchendo essa área aqui, ó, essa área da forma com sépia. Pronto, bem preenchidinho. Agora nós vamos fazer aquelas marquinhas que tem no teu desenho. São risquinhos assim, ó. Se você preencheu tudo e claro que não apareceu o teu risco, você pode fazer assim com o cabo do pincel. Porque se você fizer torto, você pode misturar de novo e marcar outra vez. Aí você vai pegar um pouquinho de tinta branca e vai começar. Olha, coloco bem no meio a tinta e levo para cima e levo para baixo. O último aqui, geralmente ele fica um pouquinho mais curvo. Olha, ficou largo, então eu vou colocar mais um risquinho no meio, entre eles. Com pouquíssima tinta. Pronto. Essa parte aqui, ó, ela tá escorrendo. Seria um chantilly, um creme branco, alguma coisa assim. Então, eu vou preencher de branco. Como o sépia ainda tá molhado, então, às vezes, quando eu puxo, já sai um pouquinho de sombra. Ele suja no molhado, o branco, e daí já fica um pouquinho sombreado. Não faz mal, pode deixar. Tá, vou usar um pouquinho do sépia, mas muito pouquinho. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, logo abaixo dessa parte ali. Assim, ó. Olha como tá marcando aqui a borda do segundo elemento. Pronto. Essa parte misturadinha aqui, eu vou usar 3 cores. Eu vou usar o branco, eu vou usar o pele e vou usar o marrom. Então, vai ficar assim, começando dali, da esquerda, branco na borda, aí eu vou passar pro pele, aí eu concluo aqui esse pedacinho com o marrom. Uma cor não cobre totalmente a outra, você viu? O branco, o pele e o marrom, eu vejo os 3. O próximo, a mesma coisa. Olha, o branco. Cresço um pouquinho, aí pego o pele. E finalizo com um pouquinho de marrom. O outro é a mesma coisa. Agora, eu não vou fazer isso na sequência. Eu faço esse daqui que ficou por baixo. Eu começo com o branco do lado de cá. Passo pro pele. E finalizo com o marrom. E esse ficou por cima. Ele tá por cima desse e tá por cima desse. Então, o que eu faço? Eu coloco o branco todo o contorno. Coloco o branco aqui e coloco o branco aqui também. Eu coloco o pele no meio. Dou uma misturadinha de leve. E finalizo com o marrom no centro.
Não vai ficar muito marrom, mas vai aparecer bem. Olha só. E agora eu vou fazer o morango que tá ali em cima. Eu vou preencher com vermelho tomate. Você pode usar o vermelho que você tiver. O vermelho aqui, menos o vermelho carmim. Pode usar qualquer vermelho. Vou usar um pouquinho do sépia para fazer uma sombra desse lado aqui. Você viu que aqui, olha, ele tá faltando um pedacinho. Então, esse lado aqui vai ficar mais escurinho. Porque ele tá por trás. Assim. E vou usar um pouquinho do marfim para fazer um brilho desse lado de cá. Com sépia, eu vou fazer algumas sementinhas. Com o marfim, eu vou iluminar do ladinho das sementinhas. E com o verde musgo, eu vou fazer aqui, ó, umas folhinhas. Tô usando o pincel 0 porque é uma coisinha bem pequena, bem delicada. Folhinhas que eu vou iluminar umas pontinhas com o marfim. Prontinho o primeiro, vamos para o segundo. Esse daqui nós vamos começar pela cereja. E eu tô preenchendo ela de púrpura. Você pode fazer também com vermelho, não tem problema. Tá, agora com sépia também eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, desse ladinho de baixo. Só que, você viu que ela não tá totalmente redonda, porque ela tá embaixo desse creme aqui. E vou usar um pouquinho do branco para iluminar. Aí você pode pôr o branco bem no meio e vai trabalhando assim, ó, redondinho com o pincel. Não é necessário chegar na borda. Cobrir um pouquinho essa parte aqui que o bule entrou pra dentro dela. Isso, agora com uma pontinha de sépia, bem pequenininho, eu vou fazer aqui, ó, aquele buraquinho. Tá vendo? Bem pouquinho. Buraquinho onde a gente vai tirar o cabinho. E vou preencher aqui a folha com o verde oliva. Essa folha eu vou iluminar com o marfim. Vou passar, olha, o traço no centro. Vou puxar pra baixo. E depois eu coloco aqui na outra borda. E vou puxar em sentido o pezinho aqui da folha. Com o pincel 0, o sépia, eu vou fazer aqui um cabinho. Vou fazer ele tortinho aqui, ó. E a folhinha tá saindo daqui. Vou iluminar um pouquinho esse cabinho, só para ele aparecer aqui. Agora, nós vamos fazer esse bolinho aqui, como se ele fosse de chocolate, mas o bolo só tá aparecendo aqui. Vamos misturar na pontinha do pincel um pouquinho de sépia e um pouquinho do marrom. E a gente vai preencher isso daqui, esse espaçozinho, deixando essas pontinhas. Isso é muito importante para o que nós vamos fazer depois. Sépia e marrom e preenche, olha, deixando o zigue-zague ali. Essa parte aqui nós vamos preencher toda de branco.
Pronto, preenchi de branco. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho e vou fazer uma sombra aqui, ó, pra baixo. Coloco os pontinhos ali, se viu que aqui é arredondadinho, não pode deixar reto. E daí vai esfumaçando pra baixo. Aqui eu tenho um cantinho e eu vou pôr, não vou pôr bem na borda, mas também vou fazer uma sujeirinha. Vou marcar com o branco ali, ó, a bordinha, pra aparecer bem. Deixar mais clarinho. Assim, vou dando pinceladinha, viu que vai ficando irregular? É pra ficar assim, não precisa ficar muito certinho, não. Ali, não. Até aqui. Ó, posso entrar um pouquinho pra cima do nosso bolinho de chocolate. Vou sujar um pouquinho mais. Manchinhas mesmo. Um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar esta parte aqui de baixo. Eu vou usar de novo o sépia e o marrom, juntos no pincel. Eu vou começar daqui, de baixo pra cima. Não faça mistura no prato, faça assim, no pincel. Eu não vou chegar ali, não vou cobrir aquela bordinha. Porque é isso que eu quero ensinar pra você. Tá, cheguei quase ali, mas não preenchi inteiro. Agora, é assim. Vou usar o branco. Vou fazer com esse pincel, mas você pode fazer até com o zero. Vou pegar pontinha de tinta. Todo lugar que tiver assim, ó, vou começar bem aqui no meio, que tiver pra baixo, você vai fazer assim, você vai pôr a tinta ali e vai fazer um triângulo. Esse triângulo, você vem limpando ele até embaixo. Ó, aqui eu tenho outra parte baixinha. Aqui eu tenho outra. Outra. Não é para preencher a pontinha, tá? Sempre na parte baixa. Você viu que as pontinhas estão ficando sem tinta, ainda não tô colocando. Agora eu vou pegar o pincel zero. Ó, você tem isso aqui, uma curvinha. Todo lugar que tem esse branquinho que você colocou. Curvinha. Curvinha. Marrom e sépia. Nas pontinhas, aqui ó, no meio vai ficar escurinho. Meio escurinho. Pontinha. Meio escurinho. Meio escurinho. Meio escurinho. Se você fizer esse cupcake bem grande, você vai ter bem mais facilidade para fazer isso aqui. Olha só, ele vai fazer esse movimento, ó. Todo lugar que tiver esse clarinho, você pode acentuar, olha.
Aqui é só uma linha. Ó, daí você vai puxando aqui com o pincel zero e ajeitando. Você viu que ele vai ficar todo cheio de voltinha. Então, olha como ele vai ficar. Vai fazer um zigue-zague. E sempre na parte de baixo você faz esse triângulo. Aí vai ficar aparecendo que você tá vendo as pontinhas assim, de cima. Esse daqui tá pequenininho, então é meio complicado fazer com pincel maior. É só treinar um pouquinho que você vai conseguir. Aqui embaixo ele pode ficar assim mais sumidinho. Assim. E ali em cima, daí bem clarinho. Esse tá pronto, agora nós vamos para o outro. Esse cupcake aqui, nós vamos fazer esse pedacinho aqui, ó, como se fosse o bolo aparecendo. Então, eu vou usar o marrom. Eu vou preencher essa área aqui com o marrom. Eu vou escurecer ainda um pouquinho aqui, ó, bem na beiradinha, com o sépia. Lavo meu pincel e vou usar o marfim. Nessa parte de baixo aqui, coloquei a tinta. Você viu que eu coloquei pincelada, ficou até altinho, ficou em relevo. Aí eu vou bater esse meu pincel. Tá vendo? Ele vai ficar assim, todo manchadinho. Mostarda. Bem pelo meio. Então, 4 cores. Base de marrom. Sombra de sépia. Iluminei com marfim. E agora, por último, bem no meio, um pouquinho do mostarda. Pronto, ficou uma cor de bolo. Essa parte aqui de baixo, eu vou fazer como se fosse uma casquinha. Eu vou preencher com amarelo pele, inteirinho. Desse lado aqui, eu quero fazer uma sombra. E eu vou usar um pouquinho do sépia. Já vou aproveitando para deixar a base aqui um pouquinho mais escura, ó. Um pouquinho de sombra. Vamos puxar o desenho aqui para consertar, porque tá meio tortinho. Com o pincel número 0, chato, eu vou fazer linhas. Olha, vai ficar assim meio curvo. Você vai seguir a orientação do seu risco, tá? Você pode olhar e fazer, porque quando você coloca aqui a sombra, às vezes cobre a linha do carbono. Aqui no pele, no teu não vai cobrir, tá? Então pode colocar. Mas siga a tua linha. Agora eu vou fazer outro atravessado aqui. Ele vai lembrar aquela casquinha do sorvete. Para ficar separado aqui da parte do bolo, então eu vou pôr uma bordinha com o marfim. Não é reto. Fica como se tivesse quebradinho. Olha que legal. Agora, essa parte aqui eu vou preencher de branco, menos as bolinhas. Vou preencher de branco, o risco aparece. E aqui eu tenho bolinhas, ó. Essas bolinhas são confetes. E esses riscos são divisões, que a gente vai usar para pôr luz e sombra. Então, vou fechar tudo com branco, menos as bolinhas. Eu vou começar aqui por cima a fazer a sombra
pouquinho do mostarda, vou pôr aqui até no pratinho. Eu vou fazer aqui, ó. E aqui. Uma manchinha. É só pra gente separar esse creme das bolinhas, né? Aqui, ó, na segunda linha. Aqui eu tenho duas, eu vou preencher, vou deixar bem forte. Aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ela passa, passou? Passa pro lado de cá. Vai ficar aqui, ó. Isso daqui, essas linhas, elas não precisam ser regulares. Eu vou escurecer um pouquinho de sépia aqui, um pouquinho de sépia aqui, um pouquinho de sépia aqui, assim. Acho que eu vou pôr um pouquinho do mostarda, aqui encontrou branco com branco, eu vou pôr um pouquinho do mostarda. Considerando que a sombra tá toda desse lado, eu posso deixar. Olha, isso ajuda a separar do fundo, que é branco também. Agora, nós vamos preencher os confetes. Eu vou usar amarelo ouro, vou pôr neste e neste. Eu vou colocar verde musgo. Você pode trocar os tons, tá? Não tem problema. Acho que eu vou pôr neste e neste, 2 verdes, 2 amarelos e vermelho, vermelho, vermelho. Sobraram 2, que eu vou colocar 2 em azul. Eu vou preencher todos os meus. Lembrando que às vezes eles não estão inteiros. Aqui tem um inteiro, aqui o amarelo tá inteiro, mas olha, o vermelho, o verde, esse outro vermelho, eles estão aparecendo só metade, como esse azul aqui, ó. Então, a gente vai fazer só a parte que tá aparecendo, não deixa a bolinha inteira, tá? Eu vou usar o pincel 0 e vou dar uma iluminadinha, ó, uma pinceladinha de verde ali, no azul também ali. É uma pinceladinha mesmo, tá? Não é um risquinho, risquinho. Vou colocar nesse vermelho, vou colocar 2 pontinhos. Nesse amarelo, eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pontinho aqui nessa área do vermelho. No amarelo também tem que ser aqui. Nesse vermelho vai ser aqui. Um pontinho do lado de cá, que nesse também posso pôr um pontinho. No azul, aqui, e um pontinho aqui. No verde, aqui, e um pontinho aqui. Essa área branca aqui, ó, onde o creme tá passando por cima, depois que a gente faz, é bom dar uma retocadinha. Aqui, ó, o creme tá por cima do confete. Já acabei ali, eu vou colocar uns confetes coloridos aqui, porque eu gostei, eu acho que vai ficar mais bonito. Então, ó, vou colocar assim. Você não pode pôr a rodinha assim, redonda, você tem que pôr ela assim, fica meio oval. Então, eu vou colocar um grudadinho aqui. No teu risco já vai com eles, tá? Então, não se preocupa, já vai riscado. Tá, vou distribuir a cor. Um vermelho aqui, um vermelho aqui e um vermelho aqui. Pra gente equilibrar o vermelho. Aí, vou colocar um amarelo aqui atrás. Eu acho que mais um amarelo aqui. E os outros... agora eu vou colocar, então, o azul aqui. E esse último aqui, verde.
Eu vou preencher os meus e já mostro pra você. Preenchi todos eles e eu vou colocar uma luz com pincel 0 em todos eles, assim, ó, desse jeito, uma pinceladinha arredondada da esquerda para a direita. E aqui embaixo deles, a gente precisa colocar um pouquinho de sombra. É bem pouquinho. E vai ser uma sombra com o cinza. Eu tô preparando aqui um cinza. E é só assim, ó, você começa no meio. Vou pôr com pincel 0 mesmo. E dá uma puxadinha. Você não deve fazer uma coisa assim, tá? O confete tá aqui. Você vai pôr a sombra aqui, ó, em cima da beiradinha dele e vai puxar pra cá. Ó, tá aqui, ponho aqui no meio, em cima da beiradinha e puxo. Nunca maior do que o tamanho dele, tá? Pode ficar bem do tamanhinho, que daí não corre o risco de você exagerar. Esses dois aqui tem no amarelo e tem no azul. Pronto, agora eu vou aproveitar que eu tô com o vermelho aqui, vou tirar o excesso no pratinho. Olha o que eu vou fazer. Essa cereja aqui, eu tenho que fazer uma ligeira sombra nela aqui, ó, um reflexo. Sem lavar o pincel, peguei o branco, porque eu vou refletir isso daqui também. Mesmo tendo escuro aqui, ó. A gente vai ter essa cor. Porque esse daqui tá pertinho. Assim, não precisa encostar. É só mesmo limpar o pincel um pouquinho ali. Olha como tem pouquíssima tinta. Aí. Pra finalizar, eu vou voltar aqui nesse primeiro cupcake. Tá vendo essa borda aqui do creme? Então, eu vou dar umas pinceladinhas com o branco. Não é um contorno certinho. São pinceladinhas. Para fazer uma borda mais acentuada, para separar mais, agora que a tinta já tá seca, assim, ó, vai aparecer mais. Aí, em cada gordinho desse aqui, eu vou pôr assim, umas pinceladinhas de branco. Não é para deixar relevo, tá? O relevo aqui é a aparência por causa da luz e da sombra. Assim. Terminamos esse trabalho, bastante detalhe para você se divertir e treinar. Trabalho finalizado, eu amei, espero que vocês também tenham gostado e aproveitem bastante. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo vídeo.